Concluindo essa parte da explanação do Alter Rebbe sobre a neutralização do mal na sua origem, a conversão do mal para o bem, adoçando assim as severidades e os rigores na fonte, na origem, e nós vimos que essa era a atuação que caracterizava aquele famoso Nahum Ish Gamzu, o homem do também, aquele homem que sobretudo dizia: isso também é para o bem. Ele não só dizia, mas sentia, percebia, como nós vimos também o aspecto mais profundo da sua atuação, que ele conseguia não só se elevar, tendo uma visão não apenas superficial dos fatos, mas também mais elevada e espiritual, encarando as coisas como elas são na fonte e origem, percebendo que na fonte e origem desse mal maior existe um bem maior, e um bem mais intenso. Mas não somente isso, nós vimos que ele conseguia, com a sua atuação espiritual, elevar essa energia divina, essa força, essa luz divina que chegou camuflada, oculta, reprimida, condensada para esse mundo, se manifestando como algo, na prática aqui para nós, como algo ruim, algo negativo. Ele conseguia reerguer essa energia divina, ele conseguia levar essa energia divina de volta à sua origem, até um ponto onde ela ainda não tomou corpo, ainda não se caracterizou, não recebeu nenhuma forma, ou por assim dizer, nenhuma embalagem, e de lá ele conseguia atrair essa luz divina de volta ao mundo, mas agora de uma forma boa e positiva. E nós já vamos ver, quer dizer, aquela questão que nós dissemos, quem se lembra, nós estávamos dizendo que, na verdade, a fonte da energia divina presente nesse mal, e nessa dor, e nessa tragédia aqui, não só que também é boa, mas, na maioria dos casos, ela contém dentro de si um bem maior, um bem superior, um bem extra, transcendental, que é tão forte, tão intenso, que ele não tem como chegar aqui nesse mundo e ser absorvido de uma forma direta e positiva, assim como ele é, e por isso ele precisa ser camuflado, ocultado, reprimido, condensado. Né? E quando ele chega aqui, ele chega de forma contrária. Então agora resta entender, então, como o Nahum conseguia depois transformar os eventos aqui na prática, não só que ele não se intimidava com os sofrimentos, ou não via só, não reclamava do mal que vinha, pelo contrário, ele dizia que isso também é para o bem, mas na prática, como nós dissemos, ele conseguia também, ele e todos os que o cercavam, conseguiam constatar que de fato aquelas adversidades que ocorreram também eram para o bem, não só que também eram para o bem, era para algo fabuloso, muito bom. Né? Então, e nós vimos que a ideia aqui é que ele conseguia trazer de volta a fonte e origem, de lá atrair novamente essa energia de forma agora positiva, mas, como nós falamos, se originalmente se tratava de uma energia tão forte e poderosa, que precisava ser diminuída, camuflada, isso que deu vazão ao surgimento do mal aqui embaixo, que ela acaba aparecendo aqui camuflada como algo extremamente mal e ruim. Então ele nos diz que isso ocorre quando, como nós explicamos, quando a energia segue pelo caminho convencional, pelo Seder Ishtalshelut, aquela corrente de desencadeamento da energia, no qual se passa de Atzilut, Bria, Yetzirah para mundos um abaixo do outro, uma sefirá abaixo da outra, sendo processada, sendo diminuída, sendo condensada, oculta. Mas há um caminho alternativo, que é um caminho, por assim dizer, direto, onde da forma que estão em cima, as coisas como a energia está em cima, se ela lá é positiva, assim ela vai descer aqui embaixo e se manifestar no plano terrestre também. Klomar, ze she'atov atamun berá ve'isurim utov ganuz, ou seja, aquilo que nós falamos, que o bem presente por trás do mal e sofrimento está de uma forma oculta, que não é acessível às criaturas, por isso ele acaba se manifestando aqui
essa energia que se acaba manifestando aqui como Ragamur, como uma coisa totalmente má e ruim, que se reflete em sofrimentos, Deus nos livre, etc. Isso só acontece quando essa energia desceu ao mundo seguindo as regras ou as limitações ou o formato dessa corrente de desencadeamento, onde a energia é submetida a esse processamento que inclui ocultação, diminuição, condensação, etc. E de fato, essa é a ordem de desencadeamento da energia de cima, como ela é trazida aqui para baixo, para o plano inferior. Porém, quando se consegue voltar para a origem de tudo, como nós falamos, naquele plano onde ainda não há característica, não há roupagem, não há embalagem, nitan lifol shinui betzurat hamshachá, então lá se torna possível redirecionar, reembalar essa energia, atraindo ela através de uma outra rota, não pela via convencional, e assim agia-se Nahum Ish Gamzu, que ele conseguia redirecionar, ele conseguia, por assim dizer, manipular essa energia, agora convertendo ela em algo explicitamente bom, não só o bem escondido, oculto, e trazendo ela de uma forma direta aqui. E ele nos diz, ou seja, lifol shegam atov haganuz azeh yeh nimshach bechol tokfo gam lemata, fazendo com que aquele bem concentrado, bem intenso, que estava presente lá, não permanecesse apenas oculto, não permanecesse apenas restringido, etc., mas sim se revelasse com toda a sua intensidade o bem maior aqui embaixo, de uma forma explícita, evidente, perceptível aos nossos olhos de carne, que se trata de algo positivo. Mamar Rabbi Hanina ben Dosa, ele nos traz mais um exemplo do Talmud, de grandes sábios nossos, da Mishnah, etc. O famoso Rabbi Hanina ben Dosa, que era uma pessoa materialmente pobre, extremamente pobre, podia dizer talvez até miserável. Havia muita pobreza, mas espiritualmente ele era dotado de uma riqueza extrema, era um tzadik, era capaz de façanhas e coisas sobrenaturais, etc., de tão espiritualizado e elevado que ele era. E se conta que certa vez na sua casa carecia de tudo, faltava tudo. E uma sexta-feira sua filha foi acender velas de Shabbat, procurando azeite. Na última hora chegou o horário de acender velas de Shabbat. Depois do acendimento das velas, as mulheres já recebem sobre si o Shabbat, então já não podem mais acender fogo ou acender outra vela, enfim, já recebem o Shabbat para todo efeito. E ela na pressa procurando, e não havia azeite em casa. Ela procurou, até que achou um pote e faziam como lamparinas, acendia não velas de cera, mas utilizando-se de azeite com pavio, né? Colocou o azeite, entre aspas, que ela encontrou lá correndo, o último potezinho que encontrou, e acendeu as velas. Mas logo ela se apercebeu, logo depois de ter acendido as velas de Shabbat, ela já aceitou, já recebeu sobre si o Shabbat, e era a única coisa que tinha em casa, ela percebeu que aquele pote não era de azeite. O que tinha lá não era óleo, e sim vinagre. E ela começou a chorar, porque imaginou, isso não é combustível, logo ela queria ter cumprido a mitzvah de forma adequada de acender as velas de Shabbat, e como ela não tinha azeite em casa, ela nem se apercebeu, pensando que aquilo era o pouco azeite, mas agora depois ela viu a embalagem, não era azeite, e agora ela já fez a brachá, já acendeu, já é Shabbat, e ela percebeu que era vinagre, e começou a chorar, né? Se fala que o pai dela, Rabbi Hanina ben Dosa, viu a filha chorando logo no início do Shabbat. Shabbat é um dia que tem que ser de júbilo e alegria, etc. E ele pergunta, filha, por que você está chorando? E ela conta, pai, a gente está numa miséria aqui, nem azeite sobrou em casa, eu acendi por engano, me utilizando de vinagre, e logo as velas vão se apagar. Disse o pai para ela, não se preocupe, minha filha, Misha amar la shemen veadlik, yomar la chometz veadlik. Aquele que disse para o azeite ser combustível, para o óleo arder, fazer a chama ficar acesa, ele pode dizer e vai dizer também para o vinagre manter a chama acesa.
tipo de alquimia, por assim dizer. Se fala que de fato isso aconteceu, e não só que as velas não se apagaram, as velas ficaram acesas o Shabat inteiro, mais de 24 horas, que fizeram até a Avdalah, a cerimônia no término de Shabat, que também se faz uma bênção sobre velas, fizeram utilizando essas velas que foram acesas na sexta-feira antes do início do Shabat, assim fizeram a cerimônia no sábado à noite. Então aqui nós vemos, o Talmud nos conta de algo milagroso, uma façanha sobrenatural do Rab Hanina ben Dossa. Hassidut explica isso baseado no mesmo que explicamos antes. O que produziu Rab Hanina ben Dossa? Ele era uma pessoa tão conectada ao plano espiritual que ele vivia aqui nesse mundo terrestre, mas não só com a cabeça, mas conectado plenamente com o plano espiritual, e ele via todos os seres, todas as criaturas, tudo que existe aqui no mundo, ele via isso conectado à sua fonte. Então, como ele conseguiu mudar as coisas, por assim dizer? De fato, se alguém tentar acender lamparinas com vinagre, isso não vai durar segundos, não vai permanecer aceso. Como ele conseguiu fazer isso? Então, se fala que, mais uma vez, aqui ele se remeteu até o plano original, até a raiz espiritual de todos os seres e criaturas. E lá existe uma força divina vivificante, que dá energia, que dá vitalidade para os seres e criaturas. E na fonte original, essa energia ainda não tomou corpo, ainda não tem uma característica específica. Só depois do processamento que isso vira uma energia que vai dar existência para o azeite, com as suas características, outra para o vinagre, outra para o reino animal, outra para o ser humano. Mas quando ele se remete até a energia, até na sua forma original, na sua raiz espiritual, então ele falou, olha, vamos apelar a Deus, vamos nos elevar até a fonte original de tudo. Então, de lá nós podemos reverter o quadro, nós podemos converter uma coisa em outra, por assim dizer, fazer com que a mesma energia que flui, dando essas características para o azeite, ela possa se manifestar também, até, por assim dizer, no vinagre. Isso tem a ver com combinações cabalísticas das letras hebraicas do idioma sagrado que dão vida e existência e características próprias a cada ser, mas de qualquer forma, dessa maneira, por assim dizer, eles conseguiam até manipular essa energia, fazendo com que ela tomasse corpo de forma diferente e agisse aqui no mundo de uma forma até distinta das suas características naturais. Ou seja, aqui é a mesma ideia que nós vimos no Nahum Ish Gamzu, que na fonte original e divina de tudo, lá não há especificações, nem limitações, ainda não há uma embalagem específica, etc. Quando uma pessoa consegue se conectar a esse nível, quando ela consegue se vincular à origem espiritual, inicial de tudo, então ela faz com que se revele a força divina na sua essência. E a força divina é ilimitada. Ela pode se manifestar tanto dessa maneira como de outra, ela pode dar essa natureza para uma criatura como outra, etc. E daí é possível até... E muitos dizem que os grandes tzadikim era assim que eles produziam suas façanhas, ou seja, eles estavam tão conectados à origem de tudo que sabiam reverter situações, às vezes de Deus nos livre, doentes terminais em situação, condenados, conseguiam reverter a situação, ou pessoas estéreis que não conseguiam conceber, tudo voltando-se até a fonte original de tudo, e de lá atraindo a energia divina de uma forma distinta, diferente, fazendo com que ela se manifestasse aqui no mundo somente de uma forma positiva, a serviço do bem, a serviço da pessoa. Então isso que se diz, mesmo que pela natureza convencional, o acender das velas só é possível através do azeite, aqui ele possibilitou que até mesmo através do vinagre isso se tornasse viável. E a mesma coisa também com Nahum Ish Gamzu, ele conseguia elevar a energia divina até a sua fonte e origem, onde lá ela não tem uma característica limitada, e trazer de volta a esse mundo essa energia de uma forma distinta,
que expresse apenas e tão somente o bem, o útil, o positivo, de forma palpável para nós.